Olá, pessoal. Aula número 2, Bruno Nolasco, disciplina Direito Aplicado à Gestão Pública. Espero que estejam todos bem. Seguimos aqui o nosso compromisso. Bom, aula número 2, na apostila de vocês, vai constar como sendo fontes do direito. Bom, antes da gente falar sobre fontes do direito, eu vou rememorar um pouquinho da aula anterior, aonde nós falamos que o direito ele se movimenta através da sociedade, o direito ele não é estanque, ou seja, ele não é parado, ele se traduz através de pressões sociais que vão sendo feitas nos representantes daquela comunidade que as pessoas vivem, ou pressões sociais feitas no próprio poder legislativo, no executivo e, porventura, até mesmo no poder judiciário. Bom, a partir dessas pressões sociais, o direito ele vai evoluindo e as normas vão sendo criadas, como nós explicamos na aula número 1. Porém, nós precisamos saber a origem, como que se chega até isso, né? E é por isso que a gente estuda na aula de hoje o conceito de fontes do direito. E fontes do direito nada mais é do que você utilizar essa terminologia para saber de onde vem, de onde provém o direito que você vai utilizar. Lembrando que o direito, embora a gente ainda vá falar sobre isso mais adiante, o direito ele não é dividido em direito penal, direito civil, direito administrativo, direito tributário. E o direito ele é um só. O direito a gente fala em direito como sendo uma única coisa. Essa divisão que existe entre direitos, sejam públicos ou privados, tributário, penal, internacional, isso daí nada mais é do que uma divisão metodológica, didática, para quê? Para que seja compreendido algo que é muito complexo. Por isso que se fez essa divisão. Então, antes disso, nós precisamos entender que o direito ele é uma coisa só. E as normas, as leis, os costumes, as jurisprudências, elas são consideradas o quê? Fontes do direito. Fontes nada mais são do que lugares de onde eu trago o direito para dentro do ordenamento jurídico. Então, com essa concepção, eu tenho as leis, costumes e a jurisprudência. E, obviamente, como falado na aula anterior, a gente tem uma fonte maior que é a Constituição Federal. Lembrando que, Bruno, existem hierarquias entre as leis? Resposta: na minha concepção, sim, porque nós temos uma fonte maior, que é a Constituição Federal, e a gente deve obediência a ela, assim como todas as normas inferiores à Constituição Federal também devem ser com ela compatíveis. Isso quer dizer, então, que o direito ele trata com menos preso, com menos valia as leis abaixo da Constituição Federal? Resposta: não, não, de maneira nenhuma. O que acontece é que nós temos que seguir uma estrutura de compatibilização. E essa compatibilização nada mais é do que você ter o respeito das normas que estão abaixo da Constituição em relação à própria Constituição. É isso que determina a hierarquia das normas que eu falei há pouco para vocês. Alguns autores vão falar que não existe hierarquia, que todas as leis estão no mesmo patamar. Porém, não dá para compreender muito bem isso se a gente tem uma Constituição Federal que é soberana no nosso país. Então, essa corrente ela é minoritária e a gente não segue por ela, e sim pela primeira que foi falada para vocês. Em relação às fontes do direito, a partir daí, nós temos que fazer uma pequena classificação dessas fontes, que são divididas
em 3 situações: fontes históricas, fontes materiais e fontes formais. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora? A classificação das fontes jurídicas. Lembrando que fontes históricas, nós vamos estudar um determinado contexto, nas fontes materiais, nós vamos estudar outro contexto, e nas fontes formais, um terceiro contexto. Em relação às fontes históricas, o próprio nome ele já sugere que as fontes históricas, elas buscam, ou seja, elas vão trazer para o direito elementos históricos que fizeram parte daquilo que foi falado na primeira aula. Daí a importância de vocês assistirem todas as aulas, porque não existe aula que não seja interligada uma à outra. As fontes históricas, elas são importantes porque elas traduzem a história, os acontecimentos, os fatos jurídicos e não jurídicos daquela comunidade e que, por alguma razão, por alguma pressão social, se tornaram normas ou regras jurídicas. Então, esses referenciais históricos, eles são importantes por causa dessas razões que eu expliquei a vocês. Existem contextos diferentes de estudar fontes históricas. Como que são esses contextos? Você pode pegar toda a historiografia de uma determinada época e verificar quais são os impactos que ela teve na legislação daquela época. Mas isso já é uma situação mais aprofundada e que não se aplicaria tanto à gestão pública. A gestão pública eu preciso saber, antes de chegar naquela parte mais prática que eu falei a vocês na primeira aula, eu preciso saber alguns conceitos basilares, e esse é um deles, que o direito se faz também a partir da história. Então, daí a importância das fontes históricas. Passando para as fontes materiais, o que significaria, o que significa, aliás, melhor dizendo, essas fontes materiais? Essas fontes materiais, elas são os estudos que são feitos, seja do ponto de vista sociológico ou filosófico, dos motivos, sejam eles econômicos, sociais, que tiveram influência naquelas normas jurídicas. Isso quer dizer o quê? Que a sociedade, ela interpreta os fatos que acontecem naquele contexto de acordo com o que é trazido naquele momento econômico, naquele momento social, naquele momento ético. É a partir dali que nós vamos sentir o quê? A necessidade de o legislador optar por normas mais proibitivas, por normas mais permissivas, por normas que sejam de caráter mais cogente ou menos cogente. O que quer dizer mais cogente ou menos cogente? Com uma obrigatoriedade maior, grau de obrigatoriedade, melhor dizendo, maior ou menor, e assim sucessivamente. Então, isso significaria fontes materiais, estudos sociológicos e filosóficos que trazem motivos éticos ou econômicos que influenciaram na formação daquelas normas jurídicas. É isso que seria considerado uma fonte material. Em terceiro lugar, nós temos o que nós chamamos de fontes formais. Fontes formais, na realidade, significa o quê? Todo o compilamento, ou seja, toda a junção das normas que nós temos no ordenamento jurídico. Para quê? Para que elas possam validar essas leis em uma sociedade. O que eu faço com uma fonte formal? Se eu tivesse que trazer um paralelo com a aula anterior, eu falaria que as fontes formais estão muito ligadas ao direito positivo, evidente, porque se eu falei para vocês na aula anterior que o direito positivo é o direito posto, é o direito escrito, é aquilo que está positivado, e eu digo agora que as fontes formais, elas são justamente o que? A junção, o compilamento dessas normas
que dão forma e que validam as leis em uma sociedade, então essa ligação realmente ela é muito forte. E essas fontes formais, elas se manifestam de duas maneiras muito claras. Ou elas vão ser orais, ou elas vão ser por escrito. E, a partir daí, nós vamos ter o que nós chamamos de fontes, que são fontes formais diretas e fontes formais indiretas. Bom, se eu tenho fonte formal de origem escrita, eu estou falando de fonte direta. Essa fonte direta significaria o quê? Nada mais do que leis, que são publicadas em diários oficiais, que são promulgadas, publicadas, sancionadas e assim por diante. Nós temos a doutrina. O que significa doutrina, pessoal? Significa nós termos pessoas que estão aptas a escrever sobre determinados assuntos e que traduzem os conhecimentos delas a partir dos livros, dos artigos que elas publicam e que tornam a vida dos acadêmicos mais fácil, mais dinâmica, mais fácil de entender o conteúdo que às vezes não estava tão claro. Então, daí a importância da doutrina. E, por último, a jurisprudência, que são considerados os maiores detentores aí da segurança jurídica que a gente precisa dentro de um ordenamento jurídico. O que seria jurisprudência para quem não se familiariza com a palavra? E isso é absolutamente normal, porque nós não estamos num curso de direito, nós estamos num curso de gestão pública. Jurisprudência, às vezes ela é confundida por algumas pessoas como sendo assim: nós tivemos um caso que foi julgado e ele é uma jurisprudência. Resposta negativa: não. A jurisprudência é um conjunto de casos que tratam de assuntos semelhantes e que foram julgados no mesmo sentido. Isso sim seria jurisprudência. Então, a partir dessa noção, você compreende o que é jurisprudência, e não a partir de uma premissa equivocada, que jurisprudência seria apenas um julgado isolado. Não, são situações diferentes que não podem ser confundidas aí por vocês. Bom, a partir de agora nós vamos tratar das fontes indiretas, já que nós tratamos das fontes diretas, falamos de leis, doutrina e jurisprudência, e vamos falar agora das fontes indiretas. Bom, as fontes indiretas, como falado anteriormente, as fontes são divididas em fontes orais ou escritas. São fontes que não são escritas. As fontes indiretas, elas são consideradas fontes que são úteis, extremamente úteis, mas que estão ali num ambiente um pouco mais abstrato, ou seja, não tão palpável, não tão acessível a gente de uma maneira visualmente falando. E a primeira delas é uma que vocês estão muito acostumados a ver, que se chama costumes. Os costumes nada mais são do que fenômenos sociais que possuem alguma relevância dentro de uma comunidade. Dentro de uma comunidade que vai ou criar leis ou interpretar essas leis. Então, é importante que eu saiba os costumes de determinadas regiões, de determinados países, de determinadas situações que me tragam elementos para que eu possa interpretar melhor o direito, para que eu possa dar o melhor significado possível para aquela situação. Então, os costumes, eles são realmente uma fonte muito rica do direito e que não pode ser deixado de lado por vocês, apesar de ser uma fonte indireta. É claro que as fontes diretas, como a lei, a doutrina e a jurisprudência, são fontes muito fortes, porém, os costumes, eles também são muito fortes. Bruno, existem países que adotam
apenas os costumes como fontes do direito? Resposta: sim, existem. Por exemplo, no Reino Unido, nós temos os costumes como sendo a principal fonte dos direitos, a principal fonte de direito daquele país, daqueles países. Então, nós temos ordenamentos jurídicos pelo mundo afora que vão se adequando à sociedade que mora, que reside, que convive naquele ambiente, e para aquela sociedade os costumes são mais importantes, às vezes, do que as próprias leis. Isso é comum acontecer. Na sequência, nós temos os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, eles são considerados fontes indiretas, eles vão ser utilizados pelos juízes nas decisões que eles vão tomar aí no decorrer das suas carreiras, e isso requer um pouco de cuidado, porque quando a gente fala em princípios gerais do direito, significa que provavelmente eu já utilizei de quase todas as fontes do direito para solucionar aquela questão. E quando isso acontece, fica na mão do magistrado, na mão do juiz, uma espécie de subjetivismo muito grande. O que significa subjetivismo muito grande? Por quê? Eu tentei resolver o problema que me foi posto enquanto juiz, de forma a consultar a legislação, a doutrina, a jurisprudência, os costumes, e aí isso não foi possível, eu não consegui solucionar dessa forma. E eu vou ter que partir para os princípios gerais do direito. Só que quando a gente fala em princípios gerais do direito, eu abro uma porta muito grande para o subjetivismo do juiz que vai julgar determinado caso, ou até mesmo do administrador público que vai, de repente, decidir alguma questão de algum servidor público, ou que vai decidir alguma política pública, porque nós não, de repente, naquele momento, nós não temos regras específicas sobre aquele assunto. Então, ele vai se utilizar dos princípios gerais do direito. Mas, Bruno, quais são, afinal, esses princípios gerais do direito? Esses princípios gerais do direito são aqueles que a gente usa na nossa casa. Na nossa casa. Assim como eu uso na minha, você usa na sua, e assim por diante. São o quê? Igualdade, a boa-fé, a segurança, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade. Imagina uma casa sem esses princípios. Nós não poderíamos conviver dentro de uma casa pacificamente sem esses princípios. E no direito é a mesma coisa. Quando chegamos a um ponto onde nós não temos fontes que resolvam esses conflitos que são diários e inúmeros, nós utilizamos, sim, dessas fontes chamadas princípios gerais do direito, que são os princípios que eu acabei de mencionar a vocês. Finalmente, a nossa última fonte do direito, essa mais fácil de compreender, é uma fonte chamada fonte negocial. O que seria uma fonte negocial, pessoal? Seria nós termos como fonte do direito o que nós comumente chamamos de contratos. Contratos. Nós utilizamos, às vezes, os contratos como fonte do direito. Existem situações que são resolvidas a partir do que está em um determinado contrato. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da livre iniciativa, que os contratos eles podem ser celebrados pelas partes, desde que não ofendam a Constituição nem as leis do país, e o contrato, às vezes, prevê alguma regra que é justamente a solução daquela pendência jurídica que precisa ser solucionada. Então, ela é, sim, uma fonte do direito e é chamada fonte negocial. Então, portanto, se perguntarem a vocês algum dia, ou se vocês ouvirem falar, o que significaria uma fonte negocial? Lembrem-se de negócio, lembrem-se de contratos, porque está ligado a esse contexto.
Encerramos aqui a aula de fontes do direito. Eu deixo uma atividade que vai ser postada para vocês responderem e a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Foi um prazer reencontrá-los.